Carvalho, Head e estou responsável pelos fundos macro da Claritas. Nós vamos falar dos fundos Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory no mês de novembro, bem como o portfólio atual e o nosso cenário econômico e perspectivas para os próximos meses. Bom, pessoal, o mês de novembro foi um mês muito positivo para a alocação de risco global como um todo, e o determinante para isso foi o cenário global. No cenário global, a gente teve uma bolsa americana valorizando muito fortemente, subindo mais de 9%, não apenas a bolsa americana, o S&P, mas também o MSCI global. A gente teve o dólar se desvalorizando fortemente, algo por volta de 3% no mês, e a gente teve uma forte queda nas taxas de juros, principalmente global, mas principalmente americana, na ordem de mais de 60 bases na curva de 10 anos, fechando próximos a 4,30, revertendo aquele cenário de mais nervosismo e pessimismo ao longo dos últimos 60 dias. E o principal motivo para isso foi, do lado de atividade, foi tranquilo, a gente está tendo sinais de acomodação na economia americana, esperado também pelo mercado, até um pouco mais leve do que o resto do mundo, mas de uma forma bastante esperada. A gente teve aí um PIB que, depois de crescer mais de 5% no terceiro TRI, deve crescer na ordem de 1% no quarto TRI. Então, os sinais de atividade mais fraco estão vindo, os sinais de arrefecimento no emprego está vindo e também na inflação. Então, isso tudo deu conforto para o Federal Reserve, o Banco Central Americano, aliviar um pouco o discurso deles em relação ao aperto, sinalizar o final do ciclo de aperto monetário. Isso foi determinante para o mercado entender, através das sinalizações de que o que foi feito, o efeito retardado de política monetária seria começado a ter um impacto na atividade, e que as condições financeiras, principalmente por conta do aperto que tinha havido nas curvas de juros futuros nos Estados Unidos, fazia uma parte o papel da política monetária. Então isso acaba sinalizando que o Federal Reserve está satisfeito com esse nível de aperto, com a taxa entre 5,25 e 5,5, e poderia estabilizar esse cenário de política monetária por um tempo, e agora começar a ver data dependent, ou seja, cada dados econômicos, para sinalizar um possível corte ou não. Na nossa visão, o corte deve vir ao longo do segundo trimestre de 2024, mas o mercado saiu de um cenário de um corte que estava por volta de 50 bases precificado para o ano que vem, que era mais ou menos um cenário já relativamente otimista, dado os dot plots, né, que é aquela sinalização que os membros do comitê do Federal Reserve sinalizam para aumentos ou reduções de política monetária. Ainda tinha tinham menos cortes para 2024 e menos cortes para 2025, mas o mercado acabou exacerbando o movimento. Hoje está precificando mais ou menos 130 bases de corte no ano que vem, e isso animou menos corte, menos taxa de juros global, menos taxa de juros dos Estados Unidos, acaba fomentando a alocação de risco global. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente entende que foi bastante rápido, está bem precificado hoje, e o Federal Reserve continua com uma certa cautela no seu discurso para o início dos cortes de juros lá nos Estados Unidos, mas a gente acredita que, inevitavelmente, com a atividade vindo mais fraca, com a inflação vindo mais fraca, e o emprego já sinalizando essa calmaria no número de vagas criadas, a gente acredita que o Federal Reserve ele pode começar a sinalizar ali ao longo do primeiro trimestre para fazer um movimento de corte no segundo trimestre do ano que vem. Isso, sem dúvida, vai ser positivo para a alocação de risco ao longo dos próximos meses. Quando a gente pensa em Europa, a Europa também teve números de atividade ainda muito fracas, com os PMIs muito fracos pelo sexto mês consecutivo, aí, tanto serviço quanto industrial vindo bastante ruins, sinalizando que a atividade lá preocupa mais. E a inflação bastante tranquila, desacelerando. Consequentemente, a gente até acredita que o Banco Central Europeu ele pode até fazer o corte antes dos Estados Unidos. Então, a gente está entrando num cenário onde o mundo começa a sair daquela onda que teve ao longo dos últimos 12, 18 meses de aumento de taxa de juros, para um período onde a gente vai ter uma manutenção e começar a vislumbrar os cortes de taxas globais, o que é justamente muito positivo para a alocação de risco globalmente falando. E quando a gente fala de China, a China continuou mostrando para a gente que o pior ficou para trás. A gente teve números de indústria, números de vendas de varejo melhores, a gente teve aí cenários o governo chinês continua estimulando a economia,
Então a gente está bem tranquilo com o nosso crescimento de 5,2 nesse ano, e a gente, na verdade, fica um pouco mais preocupado com o crescimento de 4,5 ano que vem, mas a gente acredita que o Banco Central chinês e o governo chinês, o PBOC, o partido, ele está estimulando a economia de uma forma bastante sustentável. Isso até recentemente acabou trazendo preocupações em relação ao rebaixamento de rating do governo chinês, da dívida chinesa, justamente pelo fato de o governo ter sido muito firme e muito enfático em tentar sustentar as dívidas regionais e as dívidas locais. Então, o grande problema na China, sem dúvida, é o financiamento do déficit fiscal que eles estão rodando justamente por conta desse estímulo da sua economia. Mas o cenário externo é bastante positivo, bastante otimista em relação ao pol de taxa de juros antecipando os cortes futuros e sustentando o risco. E isso foi o tom que aqui no Brasil acabou alimentando os nossos mercados também. A nossa Bolsa de Valores subiu mais de 12%, a gente teve uma moeda se valorizando, a gente teve a curva de juros caindo bastante forte. A gente estava há 60 dias falando de um terminal rate aí que estava próximo de 11% precificado, e hoje a terminal rate está por volta de 9,5%, com ciclos de 50 bases aqui no Brasil de corte. A gente acredita que está bem precificado. Eu até acredito que 9,5%, que é o cenário básico do mercado, continua sendo uma taxa de juros restritiva, a depender da evolução ao longo dos próximos meses, da atividade, das condições financeiras, da inflação e principalmente do ambiente fiscal. A gente acredita que possa até ser revisto isso e a gente ter um cenário onde a gente possa começar a discutir até uma taxa de juros mais baixa do que isso. O tom do que a gente teve ao longo de novembro do lado da atividade foi extremamente tranquilo. A gente aqui no Brasil, né, a gente teve um cenário, uma desaceleração esperada por nós aqui ao longo dos últimos trimestres e no quarto trimestre também. A gente acredita que está sendo uma desaceleração que é um reflexo do aperto de política monetária feito ao longo dos últimos anos. E do lado da inflação a gente tem números bastante tranquilos também, de serviços, apesar do número do IPCA 15 ter vindo um pouco mais, de novembro ter vindo um pouco mais alto, mas o número, a qualidade do número veio muito positiva. Então a gente está bastante tranquilo em relação à inflação e a atividade aqui no Brasil, um soft landing, um cenário de soft landing no Brasil bastante bem desenhado. E o único ponto que nos deixa um pouco mais cauteloso em relação ao cenário Brasil é o ambiente fiscal. Em novembro a gente teve aí uma volta à discussão do cenário de meta do déficit zero por ano de 2024, né? O governo, o presidente Lula, ele tentou sinalizar até a não necessidade de cumprimento desse déficit zero no ano que vem, o que seria uma sinalização relativamente ruim, porque a gente tem o seguinte entendimento de que se a gente não atinge o déficit zero ano que vem, mas por uma arrecadação menor, mas continuar tendo um controle de gastos, isso é positivo para o Brasil. Agora, o que a gente teve sinalização ao longo do mês de novembro, as falas do presidente Lula, foi que não se precisaria fazer tanta contingência de gastos. Os gastos têm que ser mantidos, mas as receitas não precisam ser feitas muitos aumentos de arrecadação, ou a gente tem muita contingência para fazer frente a esses gastos esperados. Isso é bastante desafiador, porque mostra que uma regra fiscal de um arcabouço que nem entrou em voga ainda para o ano que vem, já estaria em risco. E isso gera um desconforto para, inclusive, o próprio Banco Central aqui em relação à condução da política monetária. A política monetária e a política fiscal, elas têm que andar juntas em prol de uma taxa de juros de equilíbrio que sustente o número de crescimento e inflação em equilíbrio no Brasil. E um fiscal mais gastador geraria a necessidade eventual de uma taxa terminal de juros um pouco mais alta. Então, para ter uma taxa de juros terminal no Brasil mais baixa, a gente precisa ter um fiscal andando junto. Foi importante a gente ter uma definição a manutenção do déficit zero ano que vem na Lei de Diretrizes Orçamentárias promulgada. Mas a gente acredita que ainda existem riscos para isso ao longo dos próximos anos, principalmente em relação a, se for mexer a meta fiscal, como que vai ser essa nova regra? Qual vai ser a alternativa para a gente ter para essa meta fiscal eventualmente, né? Qual vai ser a alternativa para esses números de meta fiscal eventualmente? Será que a gente vai continuar tendo
criatividade nos aumentos de despesas esperados pelo governo para os programas sociais que ele tem feito. Então, essas dúvidas que a gente tem em relação à condução da meta fiscal é que nos deixa um pouco menos otimistas. Mas a gente está bastante otimistas no cenário. O mês de novembro foi um mês bastante positivo para os fundos macro na Claritas. A gente teve aí o Claritas Red rendendo 180% do CDI no fundo Master. A gente teve o Claritas Total Return rendendo aí 270% do CDI, 2,5% no fundo Master. A gente teve o institucional rendendo 140% do CDI, 1,26% aí no fundo Master. A gente teve o fundo Advisory rendendo 150% do CDI e 1,36% também no fundo Master. Ou seja, foi um mês bastante positivo e os nossos ganhos vieram das posições que a gente vem carregando há algum tempo, como sendo principalmente a posição aplicada em juros nominal e juro real no Brasil. Continuamos otimistas com esse cenário. A gente até colocou, em virtude da velocidade da melhora, a gente até reduziu um pouco a nossa aposta em juro nominal e aumentamos a nossa aposta em juro real. Continuamos a ficar zerados no juros offshore. A gente não pegou esse cenário de melhora nos juros offshore, a gente preferiu pegar via juros local. Foi o que aconteceu, então a gente teve uma resposta bastante positiva. O book de juros nominal, o book de juros como um todo foi o que mais contribuiu no mês de novembro, seguidos pelo book de bolsa, em virtude de a gente ter aumentado a nossa carteira direcional comprada em bolsa e também a nossa carteira focada em small caps, focada em empresas que se beneficiam de uma taxa de juros menor na economia doméstica. Também tivemos apostas aí que foram vencedoras, os setores que nosso stock picking na nossa carteira de ações foi vencedor aí no setor de bancos e de aeronáutica, aeroespacial. A gente conseguiu ter uma performance bastante satisfatória como destaques positivos, mas a nossa carteira como um todo teve um retorno bastante positivo. O nosso book de moedas foi um book mais ou menos zerado. A gente hoje em dia tem uma visão mais construtiva para o real. Acreditamos aí que não apenas o fluxo todo que entrou de dinheiro de estrangeiro para a Bolsa no mês de novembro, novamente entrou 18 bilhões aí para a Bolsa, isso está ajudando a uma sazonalidade mais negativa, né, de remessas de lucros e dividendos, a equilibrar esse fluxo de saída que a gente tem ao longo do mês de dezembro para o dólar aqui contra o real. Mas a gente está bastante construtivo para o cenário de valorização do real ao longo dos próximos meses. E estamos construindo uma posição mais otimistas também aí na venda de dólar globalmente, mas principalmente alocando em moeda no real e alguns trades relativos de moedas emergentes. Continuamos com a nossa visão positiva para o euro contra a libra, no dólar australiano contra o dólar neozelandês e numa cestinha de moedas aí com um dólar mais fraco ao longo dos próximos meses. Nosso cenário de alocação de risco hoje está intermediário para um pouco maior. A gente está com uma carteira um pouco mais de alocação de VaR para risco e acreditamos que o cenário deve continuar sendo beneficiado por esse cenário externo ao longo dos próximos meses, com uma alocação maior em países emergentes também. Bom, pessoal, a rentabilidade dos fundos foi satisfatória, a alocação é uma alocação bastante otimista, e a gente coloca a nossa área aqui à disposição, a nossa área macro, assim como a área econômica e a área comercial à disposição de todos para eventuais questionamentos. Obrigado e até a próxima.